O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés. Jesus respondeu: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação.
Abra sua Bíblia no Evangelho que nós acabamos de ler. João capítulo 13. João capítulo 13. Esse evangelho que nós acabamos de escutar, tão lindo, tão profundo, tão forte, sobre o lava-pés, o anúncio já também da traição. Portanto, muitas coisas o Senhor tem a nos dizer através deste ato. Tudo que Jesus faz é para nos ensinar muitas coisas. Então não é à toa que Jesus está lavando os pés dos seus discípulos. João capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Diga comigo, até o extremo nos amou. Essa palavra é forte, até o extremo. Somente quando Ele quis, Ele provou a morte. Jesus já tinha anunciado que isto aconteceria com Ele. Então a palavra que nós acabamos de ler é: sabendo Jesus que chegara a sua hora. Ele já sabia. Ele já tinha anunciado muito tempo antes. Ele já estava preparando os seus discípulos para este momento. Então nada está acontecendo de improviso. Jesus não está improvisando alguma coisa, não. Chegou o momento, chegou a hora. Ele vai dar a sua vida, Ele vai provar a morte, porque Ele quer. Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou e a retomo quando quero. Nós estamos no tríduo pascal. Nós estamos celebrando a Páscoa. Santo Agostinho diz assim: a Páscoa significa passagem. Pois a Páscoa foi então celebrada pela primeira vez pelo povo de Deus, quando em sua fuga do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho. Agora, aquele símbolo profético é cumprido em verdade quando Cristo é levado como uma ovelha para o matadouro, para que pelo seu sangue aspergido em nossos umbrais, isto é, pelo sinal de sua cruz marcada em nossa testa, agora não mais nas portas, agora em nossa testa, em nosso coração, sejamos libertos da perdição que aguarda este mundo. Assim como Israel foi libertado da escravidão e da destruição dos egípcios, realizamos uma jornada salvífica ao passarmos do diabo para Cristo, e deste mundo instável para o seu reino firmemente estabelecido. É isto que nós estamos celebrando. Se o povo do Egito, o povo de Deus,
Na Páscoa celebra a fuga do Egito, a saída da escravidão para a liberdade. Nós também aqui hoje estamos celebrando a passagem do diabo para Cristo. Amém? Diga comigo bem forte: hoje eu estou celebrando a passagem do diabo para Cristo. Estávamos escravos, éramos escravos, mas agora nós estamos em Cristo. E isto é Páscoa, é a vitória do nosso Deus sobre o pecado, é a vitória do nosso Deus sobre a morte, é a vitória do nosso Deus sobre o demônio. Isso é Páscoa. Ele nos amou até o extremo. São João Crisóstomo diz: amar até o extremo significa que ele não deixou de fazer nada que aquele que ama muito deva fazer. Isso significa amar ao extremo. Tudo que exigiu o amor ele fez. Ele não ficou devendo nada. Talvez, mulher, se eu for perguntar para o seu marido se você o ama, ele vai dizer: ela me ama, mas falha aqui, falha ali, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, e vice-versa. Nós somos falhos no amor, sim ou não? Nós devemos amor uns aos outros. Na verdade, nós sempre estamos em dívida uns com os outros. Nós deveríamos escutar mais, mas não escutamos. Nós deveríamos nos sacrificar mais, mas não nos sacrificamos. Nós deveríamos amar mais, mas não amamos. Temos ainda um egoísmo que nos atrapalha. Cristo não. Amou até o extremo significa não nos deve nada. Tudo que exigiu o amor, ele fez. Um padre da igreja chamado Beda, ele disse: ele os amou tanto, que por esse mesmo amor, ele encerraria por um tempo sua vida corporal, e em breve passaria da morte à vida, deste mundo ao Pai. João 15:13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Diga comigo: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. E assim cada passagem, aquela sobre a lei e a outra sobre o Evangelho, foi consagrada com sangue. A primeira com o Cordeiro Pascal, a outra com Cristo, nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Nesta última, seu sangue foi derramado na cruz. Na primeira, seu sangue foi aspergido em forma de cruz no meio da verga e no meio das ombreiras. Na primeira Páscoa, a cruz foi aspergida nas portas. Agora, a cruz é aspergida em nós. Nos amou até o fim. Santo Agostinho disse: pois o que significam estas palavras, até o fim? Senão até Cristo? Pois Cristo é o fim da lei. Como está em Romanos, capítulo 10, versículo 4, Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Ele é o fim que consuma, não que consome. Ele é o fim para onde nos dirigimos, não nosso fim onde perecemos. É exatamente assim que devemos entender a passagem. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Ele é o nosso fim. Passamos por Ele.
O nosso destino é Ele. A nossa finalidade é Cristo. Santo Agostinho continua: pois vejo que estas palavras do Evangelho também podem ser tomadas num sentido meio humano, que Cristo amou os seus até a morte, de modo que este seja o significado de amou-os até o fim. Este sentido é humano, não divino, pois não foi apenas até esse ponto que fomos amados por aquele que nos ama sempre sem fim. Olha que bonito Santo Agostinho está dizendo. Tem muitos que acharam que Jesus nos amou até a morte, ou seja, depois da morte não mais, até a morte. Aí Santo Agostinho está questionando, mas como assim? Se o seu amor é para sempre sem fim. Deus não permita que aquele cuja morte não pode ter fim, tivesse terminado o seu amor na morte. Mesmo depois da morte, nós vemos no Evangelho, em Lucas 16, 27 e 28, que o rico orgulhoso e ímpio amava os seus 5 irmãos, quando ele pede, mande que alguém vai falar para eles se converterem. E Cristo por acaso só há de ser pensado como nos amando até a morte? Deus não permita isso, amados. Ele teria vindo em vão, com um amor por nós, que durasse até a morte. Se esse amor acabasse ali, diga comigo, o amor de Cristo não acabou com a morte. Então quando diz que nos amou até o fim, não significa até a morte. Você está entendendo isso, sim ou não? Ele teria vindo em vão se fosse assim. Mas talvez as palavras amou-os até o fim devam ser entendidas dessa forma: Ele os amou a ponto de morrer por eles. Por isso é que ele atestou quando disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Amou-os até o fim. Então, portanto, significa Ele nos amou a ponto de morrer por nós. O seu amor por nós não tem fim. O seu amor por nós é infinito. Leia aí sua Bíblia em João, capítulo 13, versículo 2. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, o demônio já tinha lançado no coração de Judas o propósito de traí-lo. São João Crisóstomo, ele diz, o evangelista insere isto como se estivesse admirado, mostrando que nosso Senhor estava prestes a lavar os pés daquele que resolvia traí-lo. Isso também comprova a grande maldade de Judas, pois nem mesmo participar da mesma mesa, algo que refreia até as piores pessoas, o deteve. Que pensamento interessante de São João Crisóstomo. Jesus lava os pés de Judas. E nem isso conseguiu detê-lo. A maldade dele era tão grande. Ele estava tão decidido no mal, que nem isso conseguiu comover o seu coração, converter o seu coração. Amados irmãos, tem pessoas que estão tão no pecado, tem pessoas que estão tão decididas no pecado, que nem mesmo as coisas mais santas são capazes de convertê-la. Elas estão fechadas, elas estão decididas no mal. Santo Ambrósio, ele diz que Judas estava dormindo.
Mas como assim Judas estava dormindo no lava-pés? Judas estava dormindo, portanto não ouviu as palavras de Cristo. Judas estava dormindo sim, dormindo no sono da riqueza, pois buscava uma recompensa em sua traição. O diabo viu que ele dormia sim, que estava sepultado no profundo sono da avareza. Tem gente que está no profundo sono das coisas deste mundo e não consegue despertar para Deus. Será que você já passou por esse sono alguma vez? O sono aonde você só conseguia pensar e sonhar nas coisas deste mundo. Assim estava Judas. Quando a gente dorme, a gente não ouve mais as coisas à nossa volta, estamos dormindo. Judas não ouvia mais a Cristo, Judas só ouvia a sua avareza. Judas só ouvia a sua cobiça. Veja, quando o pecado é forte em nós, nós deixamos de ouvir Cristo e começamos a ouvir Satanás, a voz de Satanás dentro de nós. O texto foi bem claro, o demônio já tinha lançado no coração de Judas, ou seja, Judas só ouvia a voz de Satanás, ele já não ouvia a voz de Cristo. Nem mesmo o lava-pés conseguiu comovê-lo. Leia a sua Bíblia, João 13:3. Sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, e que saíra de Deus, e para Deus voltava. Olha o texto que bonito. O Pai deu tudo nas mãos de Jesus. Orígenes diz, o Pai entregou todas as coisas em sua mão, ou seja, em seu poder. Santo Agostinho vai dizer, Jesus sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos, inclusive Judas, inclusive o traidor. E São João Crisóstomo diz, o evangelista se maravilha em voz alta de como aquele que era tão grandioso, que vinha de Deus e voltava a Deus, e que governava sobre tudo, ele não se recusou a uma ação de humildade. O que Santo Agostinho está falando é o seguinte, como que aquele que governa tudo, aceita lavar pés? Será que o dono de uma grande empresa aceitaria lavar os pés dos seus funcionários? Onde está o dono da grande empresa? Olha o que a palavra está falando. O Pai entregou todas as coisas em suas mãos. Ele é o Senhor de tudo. E Ele não resiste em fazer uma ação de humildade. Não que Cristo de algum modo fosse diminuído por esta ação, pois ele vinha de Deus e ia para Deus e possuía todas as coisas. Mas que gesto humilde. Portanto, o que nós vamos contemplar, o que nós estamos meditando hoje, é o Senhor do céu e da terra, lavando pés. João capítulo 13, versículo 4. Levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Severiano, ele diz, pois o que acontece hoje? O Salvador lava os pés de seus discípulos.
Embora ele tenha tomado sobre si tudo que pertence à nossa condição de servos, ele assumiu a posição de servo de modo especialmente adequado às nossas próprias disposições quando se levantou da mesa. Preste atenção. Aquele que sustenta tudo sob os céus estava reclinado entre os apóstolos. O mestre entre os servos. A fonte da sabedoria entre os ignorantes. O verbo entre aqueles que não eram treinados no uso da palavra. A fonte da sabedoria entre os iletrados. Aquele que nutre a todos estava reclinado e comendo com seus discípulos. Aquele que sustenta o mundo inteiro estava ele mesmo recebendo sustento. Além disso, ele não se contentou com o grande favor demonstrado a seus servos ao compartilhar uma refeição com eles. Pedro, Mateus, Filipe e homens feitos de pó reclinavam-se sobre ele. Enquanto Miguel, Gabriel e todo o exército de anjos estavam de pé, ó maravilha, os anjos estavam de pé com temor, enquanto os discípulos se reclinavam com ele na mais profunda familiaridade. E ainda assim este prodígio não satisfez, ele se levantou da mesa, como diz a Escritura. Aquele que se reveste de luz como de uma veste, estava coberto de um manto. Aquele que cobre os céus com nuvens, cingiu-lhe de uma toalha. Aquele que derrama água nos rios, aquele que derrama água nos rios, despejou um pouco de água numa bacia. Aquele que diante de quem todo joelho se dobra, aquele diante de quem todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos infernos, ajoelhou-se para lavar os pés de seus discípulos. Isso é grande sim ou não, minha gente? Diante de Jesus, ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos. Este a quais todos devem se dobrar, todos devem se ajoelhar, é Ele que se ajoelha perante os seus discípulos. Olha para quem está do seu lado e diga: veja como teu Deus é humilde. E você pensa que é alguma coisa. Dá vergonha ou não dá? São João Crisóstomo, observai como ele não apenas pela lavagem, mas também de outro modo exibe humildade. Pois não foi antes de se reclinar, mas depois que todos já haviam se sentado, que ele se levantou. Em seguida, ele não se limitou a lavar, mas o fez tirando as suas vestes. E não parou por aí, mas cingiu-se com uma toalha. Não se satisfez com isso, mas ele mesmo encheu a bacia. Veja, ele não pediu para o outro: enche aquela bacia para mim, enche aquela bacia de água. Ei, você pega a bacia, ei, você pega a água. Não, era ele que fazia tudo. Ele fez todas essas coisas pessoalmente, mostrando por meio de todas elas que devemos fazer tais coisas quando estamos envolvidos em boas obras, não apenas por aparência, mas com todo empenho. Eu queria que você fosse olhando para o seu mestre. Teófilo de Alexandria, ele diz: o que há de mais contrário à expectativa do que isto? O que mais inspiraria temor? Aquele que se reveste de luz, como de uma veste, está cingido como uma toalha. Aquele que segura as águas nas nuvens e sela o abismo com o seu nome temível, está envolto por um cinto.
Aquele que junta as águas do mar como num odre e derrama água numa bacia. Aquele que cobre seus aposentos superiores com água lavou os pés dos discípulos. Aquele que mediu o céu com a palma das mãos e mantém a terra em seu punho, com as mãos imaculadas enxugou os pés dos seus servos. Agostinho continua. De fato, para cingir-se com a toalha, ele teve que depor a veste que ele usava. Mas quando ele se esvaziou para assumir a forma de servo, não depôs o que tinha, mas assumiu o que não tinha antes. Quando estava prestes a ser crucificado, de fato ele foi despido de suas vestes. Quando morreu, foi envolvido em lençóis. E todo esse sofrimento ele suportou pela nossa purificação. Repete comigo, todo esse sofrimento ele suportou para a nossa purificação. Porque tão grande é a beneficência da humildade humana, que a própria majestade divina dignou-se a recomendá-la por seu próprio exemplo. Pois o homem orgulhoso, diga, bata no teu peito e fala, eu sou orgulhoso. A diferença de nós aqui é que alguns são mais, outros menos. É a única diferença. Mas bata no peito e fala, eu sou orgulhoso. Pois o homem orgulhoso pereceria eternamente se não fosse encontrado pelo Deus humilde. Ah, que palavra linda. Santo Agostinho está dizendo, você ia se perder, você ia perecer para sempre, se o Deus humilde não tivesse encontrado você orgulhoso. Nós fomos salvos graças a um Deus humilde que veio ao nosso encontro. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, e como ele se perdera imitando o orgulho do enganador, nós estávamos perdidos, por quê? Porque nós imitamos o orgulho de Satanás. Agora, ao ser encontrado, imite a humildade do Redentor, Santo Agostinho está falando. Você está entendendo, sim ou não? Vamos lembra de Adão e Eva? Por que vocês não comem daquele fruto? Ah, porque Deus falou que nós podemos comer de todas as árvores, menos daquela. Ah, mas no dia em que vocês comerem, vocês se tornarão como deuses. O demônio injeta em Adão e Eva o pecado do orgulho. O diabo, ele quis ser mais que Deus. Por isso Miguel o vence. Quem como Deus? Nome Miguel. Quem como Deus? E é tão verdade isso que o demônio revela isso no Monte das Tentações. A terceira tentação, qual é a terceira tentação? Se você me adorar, Jesus, se você me adorar, ou seja, o demônio quer que Jesus o adore, esse era o desejo do demônio, que Deus o adorasse, ele quer ser mais que Deus. Portanto, Adão e Eva caem na cilada do demônio e querem também serem iguais a Deus. Sereis como deuses. Portanto, por isso Santo Agostinho está falando algo muito precioso. Pois o homem orgulhoso pereceria eternamente se não fosse encontrado pelo Deus humilde. E como ele se perder imitando o orgulho do enganador, agora ao ser encontrado, imite a humildade do Redentor. Amém? Diga comigo, Adão e Eva
imitaram o orgulho de Satanás. Agora eu preciso imitar a humildade do meu Redentor. João capítulo 13, versículo 5. Em seguida deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Santo Ambrósio diz: essa água era aquele orvalho celestial com o qual, segundo se profetizou, o Senhor Jesus lavaria os pés de seus discípulos. E agora que se estendam os pés das nossas almas, que agora se estendam os pés das nossas. Jesus não queria purificar pé, minha gente. Jesus queria purificar o quê? A alma. O Senhor Jesus deseja lavar também os nossos pés, ou seja, as nossas almas. A água é o orvalho da mensagem celestial, ou seja, o que lava a sua alma é a mensagem do céu, é a mensagem divina, é a mensagem do Evangelho. Lava os passos de minha mente para que eu não volte a pecar. Lave os passos da minha mente para que eu não volte a pecar. Lava o calcanhar do meu espírito para que eu possa abolir a maldição e não sinta a picada da serpente em meu pé interior. Aonde a serpente nos picou? Tu lhe ferirás o calcanhar, diz a palavra. Ela te ferirá o calcanhar. Para que eu possa abolir a maldição e não sinta a picada da serpente em meu pé interior. Mas como ordenaste a teus seguidores, em teu poder, com meu pé incólume de pisar em serpentes e escorpiões, tu redimistes o mundo, resgata a alma deste pecador, cura a minha ferida, cura os passos da minha mente, cura o meu calcanhar ferido pela serpente. Cura a tal ponto que eu seja capaz de, com meus pés, pisar serpentes. Porque a palavra diz que daria para você poder de você pisar serpentes. E quem é a serpente? O demônio. Olha para quem está do seu lado e diga: você está entendendo essa palavra, sim ou não? João capítulo 13, versículo 7. Leia comigo. Respondeu-lhe Jesus: o que faço não compreendes agora, mas irás compreendê-lo em breve. Orígenes diz: nosso Senhor ensina que este ato foi um mistério. Ou seja, vocês não vão conseguir compreender, foi um mistério. Mas o que Jesus estava fazendo ao lavar os pés dos discípulos? Ao lavar-lhes os pés e enxugá-los com a toalha com que se cingiria, ele os tornava belos, pois estavam prestes a anunciar as boas novas. Aqueles homens com seus pés, felizes os pés dos mensageiros que anuncia a boa nova. Agora os pés daqueles que proclamam as boas novas se tornaram belos, de modo que lavados, purificados e enxugados pelas mãos de Jesus, pudessem caminhar no caminho santo. Agora não mais no caminho perverso, não mais num caminho de pecado, mas num caminho santo, e percorrer aquele que disse, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho. Jesus estava lavando os pés deles
para que eles fossem curados do seu calcanhar, do veneno da serpente, para que a partir de agora eles pudessem percorrer o caminho. Quem é o caminho? Jesus estava lavando seus pés para que nunca mais eles andassem por outros caminhos, mas que a partir de agora vocês só andem no meu caminho. Amém? Jesus quer lavar os nossos pés hoje para que nós não andemos por outros caminhos, pelos caminhos mundanos, mas que nós andemos somente pelo seu caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Pois só Ele, e todo aquele que tiver os seus pés lavados por Jesus, percorre este caminho, que é vivo e conduz ao Pai. Este caminho não admite pés contaminados, pés impuros. Você está entendendo, sim ou não? Não, para andar no caminho que é Jesus não pode ter pé contaminado. Tem gente que está olhando já o seu aí. Tipo aquele chulé contaminado. Não, não é isso. Eurígenes ainda continua. Por isso, Moisés precisou tirar as sandálias dos pés. Pois o lugar para onde fora levado, no qual se achava, era a terra santa. Para eu te lavar os pés de Jesus é um símbolo de que as bases de vossas almas estão sendo purificadas. Vocês estão entendendo então que lava-pés é purificação da alma? É um símbolo de que as bases de vossas almas estão sendo purificadas, para que elas se tornem belas, pois vós estáis para anunciar as boas novas, e vos aproximardes das almas das pessoas com os vossos pés limpos. Mas agora ainda não sabeis este mistério, visto que ainda não tendes conhecimento dele. Tal conhecimento estará mais apropriadamente presente em vós quando eu tiver lavado os vossos pés. Depois disso vós compreendereis, quando entenderdes este mistério e fordes iluminados. Eles não compreendiam isso tudo que a gente está conversando aqui hoje, eles não entendiam tudo isso. Podemos dizer que eles foram pegos de surpresa, eles não tinham toda essa teologia. Mais tarde vocês vão compreender. João capítulo 13, versículo 10. Estamos lendo o evangelho de hoje. Disse-lhe Jesus: aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos. Jesus está falando que eles estão puros, então para que precisou purificar? Santo Ambrósio, no batismo toda a culpa é lavada. Quem aqui é batizado, levanta a mão. Oh, glória. Toda a sua culpa foi lavada. Então a culpa se afasta. Mas já que Adão foi derrubado pelo diabo, e o veneno foi derramado em seus pés, é por isso que lavas os pés, para que exatamente nessa parte em que a serpente ficava à espreita, recebas a maior ajuda de santificação, de modo que não te vença mais tarde. Portanto, lava os pés para poderes lavar os venenos da serpente. O Senhor lava os pés para que você possa lavar o veneno da serpente. Isso também serve à humildade, pois então não nos envergonhamos daquilo que desprezamos na obediência ao mistério. O Senhor lava o veneno da serpente, que mesmo após o nosso batismo, é capaz de nos atingir. João capítulo 13, versículo 11. Pois sabia quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis puros. Orígenes diz:
Os 11 que haviam se banhado e estavam limpos, tornaram-se ainda mais limpos, quando tiveram seus pés lavados por Jesus. Mas Judas, que já era imundo, ficou mais imundo ainda. Tornou-se ainda mais sujo e imundo quando Satanás entrou nele depois do bocado. Abra sua Bíblia, segura aí, marca João 13, e vamos agora para Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, última página da sua Bíblia, versículo 11. Apocalipse 22, versículo 11. O injusto faça ainda injustiças, o impuro pratique impurezas, mas o justo faça a justiça, e o santo santifique-se ainda mais. Então o que Jesus está fazendo no lava-pés? Vocês já estão puros, mas Jesus está santificando eles a mais ainda. Agora Judas, o que está acontecendo com Judas? O justo faça ainda mais injustiça, o impuro pratique mais impurezas, porque é isso que você quer. Qual é o ensinamento? Jesus não pode te purificar se você não quer ser purificado. Jesus não pode mudar a sua vida se você não quer que Ele a mude. O Deus do todo o universo está ajoelhado aos seus pés e quer purificar você. Mas se você não quiser ser purificado, você não vai ser purificado. Por isso, qual é a disposição da tua alma hoje? A de Judas? Ou a de Pedro, por exemplo? Se é para purificar, se é para ir para o céu, então não lava só o pé não, lava tudo logo. Santo Efrém, em sua mansidão, nosso Senhor humilhou suas sábias mãos, ao lavar os pés do seu traidor. Aquelas santas mãos estão lavando os pés daquele pecador. João capítulo 13, versículo 14. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. E agora ele jogou para nós. Se eu vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Beda diz: nosso Senhor primeiro fez algo, depois ensinou. Pois Jesus, estabelecendo o padrão de um bom mestre, nada ensinou senão aquilo que ele fez. Aquilo que ele ensina, ele faz. Cirilo de Alexandria: de algum modo estamos sempre ansiando pelo que é maior. O ser humano sempre quer mais. E as vãs honras desta vida estão sempre a persuadir nossas mentes fracas. Queremos sempre buscar uma posição mais gloriosa, para nos salvar dessa enfermidade e obter o alívio final de tão vergonhosa paixão. Pois a paixão da vaidade é uma mera ilusão e nada mais. Diga comigo: vaidade é mera ilusão. Mas nós estamos cheios de vaidade no nosso coração. Gravemos em nosso íntimo a recordação de Cristo, Rei de todos, lavando os pés de seus discípulos, para que aprendamos também a lavar os pés uns dos outros. Pois assim, qualquer tendência à arrogância será contida, e toda forma de orgulho mundano se afastará de entre nós. Cirilo de Alexandria está dizendo: quando você tiver vaidade no seu coração, quando vier a prepotência, lembra do lava-pés. Lembra do lava-pés.
João capítulo 13, versículo 15. E aqui eu termino. Dei-vos o exemplo, para que como eu vos fiz, assim façais também vós. Teófilo de Alexandria diz: portanto, imitai-me, vosso Senhor. Agora, pense em Jesus falando com você. Pense em Jesus falando com você. Porque Teófilo de Alexandria vai colocar palavras na boca de Jesus. Jesus falando comigo, Jesus falando com você. Imitai-me, o vosso Senhor. Para que por essa minha obra sagrada possais tornar-vos participantes da natureza divina. Decidi antecipar para vós este caminho excelentíssimo de exaltação, inclinando-me uma vez à terra, quando vos dei a existência e minha boa vontade ao tomar o barro da terra e plasmar a humanidade, estabeleci um ser vivo na terra. E olha que bonito, um dia eu já me inclinei a você para fazer você do barro da terra. E agora eu julguei oportuno inclinar-me para que eu possa fortalecer o fundamento e o pedestal de minha criação, que está desmoronando. Um dia eu me inclinei a você para formar você, para criar você, mas eu vejo que essa obra está se desmoronando, então eu vou me reclinar de novo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, pus inimizade e maldição entre o enganador e o enganado, um cuidado de cabeça e calcanhar. E agora eu fortaleço o calcanhar ferido contra a serpente. O lava-pés é Deus fortalecendo o nosso calcanhar contra a serpente, amém? Para que você não se desvie mais do caminho reto. Reforcei os vossos pés para pisardes em serpentes. Reforcei os vossos pés para pisardes em serpentes. Para que ela não te pise o calcanhar, mas você pise a cabeça dela. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 10. Versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19. O que está escrito aí? Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Ergue a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Você vai dizer com força: Deus me deu poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. O lava-pés é Deus fortalecendo o meu calcanhar, para que eu não me desvie do caminho reto. O lava-pés é Deus reforçando meus pés, para que eu possa pisar serpentes, para que eu possa pisar escorpiões, para que eu possa pisar todo o poder do inimigo, e eles não mais me causarão dano algum. Venceremos a serpente infernal em nome de Jesus. Teófilo de Alexandria termina dizendo: pela arrogância, aquele que sussurra exaltação destruiu a dignidade do homem terrestre, o primeiro criado. Diga comigo: pela arrogância, Satanás destruiu o primeiro criado.
E ele então diz: esmaga sua insolência com humilde alegria de uns para com os outros. Sejamos humildes uns para com os outros. Lembremos que o nosso mestre é humilde. Lavar os pés uns dos outros. Se nós começarmos a sermos humildes uns com os outros, servimos uns aos outros, aqui não tem ninguém maior do que ninguém. Nós todos somos filhos de Deus, servindo uns aos outros. Essa é a destruição do diabo. O diabo quer que a gente brigue, o diabo quer que a gente se inveje, o diabo quer que a gente se envaideça, o diabo quer que a gente fique criticando um ao outro. Se a gente parar com isso, com toda arrogância, com toda inveja, com toda vaidade, nós estaremos pisando a cabeça da serpente, nós estaremos vencendo o inimigo. E o lava-pés causou efeito em nós. Precisa acontecer uma conversão sincera no nosso coração hoje. E a conversão é do orgulho para a humildade. Amém? Durante toda essa celebração, eu quero que você peça essa conversão a Jesus. A conversão do orgulho para a humildade. E nós vamos precisar exercitar isso uns com os outros. A mulher com o seu marido. O marido com sua mulher. O marido não é maior que a mulher não é maior que o marido. Ninguém é maior do que ninguém. Um servindo ao outro, um lavando o pé do outro. O padre lava seus pés, igual vou fazer agora. O padre vai lavar os pés e vocês lavam os pés dos padres. O padre lava o pé de vocês, vocês lavam o pé do padre. Não tem quem é maior, não tem. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Vamos pedir isso a Jesus agora. Durante toda essa missa, a conversão de um coração orgulhoso para um coração humilde.